Olá pessoal do canal Voz Espiritualista, eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um texto que eu fiz para uma palestra que eu dei aqui em Juiz de Fora, numa casa de Umbanda. Essa casa eu tenho vinculação com ela já há algum tempo, há mais de um ano. Eu tenho essa oportunidade, essa grata oportunidade de dar uma palestra por mês lá, de conversar com os médios, e eu tenho crescido muito no aprendizado que a Umbanda tem trazido para mim. E essa palestra que eu fui dar lá em novembro caiu justamente no dia do aniversário da Umbanda. E eles sempre deixam um tema livre. E eu pensei, poxa, eu podia falar algo da fundação, de como começou a Umbanda. E eu gosto sempre, antes de montar as palestras, de ler um pouco sobre o tema e depois de sentar e escrever com as minhas palavras aquilo que eu senti do tema. E curioso que quando eu faço isso, eu sempre oro antes, coloco uma música tranquila e me veio algumas imagens, algumas inspirações, e eu pude escrever esse texto com as minhas palavras. Portanto, se tiver algo que não faça muito sentido no português, é porque realmente foi na correria. Mas nós vamos tentar trazer da melhor maneira possível, falando um pouco sobre a fundação da Umbanda. Nós não estamos aqui para trazer uma verdade absoluta sobre o tema, mas algo que eu senti muita inspiração e eu gostei muito quando eu fui ler depois. E o pessoal lá também da casa gostou muito dessa palestra, então eu pude trazer nessa reflexão. Então vamos começar. Estamos no século XVIII. O ano é de 1755. A cidade de Lisboa sofre um grande terremoto, numa época onde a meteorologia era escassa. As previsões do tempo, quase todas, eram acertadas por mero acaso, ou quase nunca acertadas. Um frei, meses antes, havia tido a visão de um terremoto e havia informado a causa desse terremoto. A cidade portuguesa estava esvaída na corrupção, na luxúria, no sexo desvalido. O ouro tomava conta da Igreja Católica, que nessa época dominava em absoluto Estado, na ânsia de querer sempre mais e mais, e principalmente controlava a verdade da época. A igreja, na época, já havia instalado o Tribunal da Santa Inquisição. Nada, absolutamente nada, poderia ser contrária à verdade que a igreja impunha. E se passasse, era levado imediatamente aos tribunais. Bastaria uma testemunha ou mais para acusar a quem quer que seja. Gabriel Malagrida, um grande taumaturgo, para quem não sabe, é quem faz muitos milagres, era, além de um médium curador, um médium vidente de alto nível e ainda por cima tinha vastas visões do futuro. Naquela época não tinha essa palavra médium, porque veio depois com Kardec, mas hoje nós já compreendemos que ele naquela época era um médium curador, um médium vidente alto nível e ainda por cima tinha muitas visões do futuro. Gabriel Malagrida havia incomodado os líderes da Igreja Católica e há muito tempo já havia acontecendo isso, principalmente entre os seus companheiros. Ele estava na ordem dos jesuítas. E não foi por mero acaso que ele se instalou ali na ordem dos jesuítas. A ordem dos jesuítas é ensinada a trabalhar sem muito medo e em silêncio. Servir é o lema deles. Levar o evangelho à luz do Mestre Jesus faz parte do seu cotidiano. Ele era, no entanto, um médium com capacidades extraordinárias.
fazia parte de uma ordem firme nos propósitos cristãos. Sua primeira relação com o nosso país, Brasil, foi pelas peregrinações pelo Nordeste brasileiro, área até então uma das mais pobres do Brasil. Tinha preferência pelos humildes, pelos necessitados, amava doar energias, estendia as mãos e curava com amor, com positividade. Era uma das suas maiores alegrias, doar e doar. Com a sua expansão de amor, ele teve a atitude de criar abrigos para ex-prostitutas que ficavam sem lar. Numa época em que quase a maioria das prostitutas eram jogadas ao relento, quando não serviam mais, quando seus corpos já haviam sido usados de todas as maneiras. Ele, Gabriel Malagrida, as acolhia numa casa feita especialmente a elas. Com muito amor, com muito carinho as recebiam. Além do acolhimento material, elas tinham também o acolhimento psicológico ou psicoterápico e também o espiritual desse grande irmão servo, fiel da missão cristã na terra. Nessa época, aonde muitas esposas ficavam viúvas e eram renegadas pelas famílias dos esposos, porque nessa época a herança não passava para a esposa, para a viúva, e sim para a família consanguínea do esposo. E muitas eram largadas na rua, viravam andarilhas. E o que Gabriel fez? As acolhiam. Nessa mesma casa que acolhia as ex-prostitutas, ele separou um andar especial para essas mulheres que ficavam viúvas. Para curar as dores dessas mulheres, a angústia, além dos passes, das orações, fazia chás, fluidificava a água e, mais ainda, ouvia sem julgamentos. Sua fama correu, célere entre as boas e as más línguas de Lisboa. A igreja já estava irritada com a fama de acolher os pobres. Logo, essa mesma igreja que professava o nome do Cristo. Cristo, que sempre nos ensinou a amar a todos, a nos colocar no lugar do outro, a amar até doer, a passar a esperança e, principalmente, a servir e servir. Cristo esse que até hoje nos informa que somente com o amor e a caridade que vai nos ajudar a evoluir. Chegamos o dia de 1755. O terremoto assolava a cidade de Lisboa, levando a vários desencarnes coletivos e também a destruição de vários imóveis. A lei de destruição ali fazia efeito como nunca. Os juízes do Tribunal da Santa Inquisição não perderam tempo. Acusaram de imediato aquele padre jesuíta. Gabriel Malagrida fora morto. Inocente. Chegou no plano espiritual sendo recebido por muitos amigos espirituais. Amigos esses que haviam acompanhado nos trabalhos de curas mediúnicas e outras tantas que os inspiravam nos trabalhos. Espíritos de amplitude angélicas vieram aplaudi-lo. Mas Malagrida, o padre jesuíta, se sentiu envergonhado. Num gesto humilde, disse não ser merecedor de toda essa recepção. Ele, naquele momento, começava a reviver memórias de outras encarnações. Tinha sérios erros nas suas vidas passadas. Inclusive, tivera antes julgado inocente. Tivesse antes também tido muito preconceito sobre as prostitutas e andarilhos. Tivera ele mesmo o hábito de impor a sua verdade como única. Ajoelhou-se na frente daqueles espíritos e naquele momento, no ímpeto de amor puro, implorou a Jesus que lhe desse mais uma chance de fazer o bem. Queria voltar para aquela terra sofrida que ele havia visitado. Queria ter o sangue brasileiro, queria ser cativo. Queria passar pela oportunidade de ser um pequeno diante dos olhos da sociedade. Seu pedido foi atendido e os espíritos superiores disseram
que se ele vencesse em mais essa encarnação, ele seria recebido na volta não mais por eles, mas sim pelo próprio Jesus, o Cristo de Deus, governador unânime do nosso planeta. Reencarna Gabriel Malagrida, voltando ao corpo físico, como um índio em terras brasileiras, país esse em que já vivia em seu coração espiritual pelas visitas feitas como ainda padre jesuíta. Como índio, ele desempenhou o seu mais sábio papel entre a tribo. Continuou seu caminho de cura, de ascensão, de amor ao próximo, aos membros da tribo. Falava de um Cristo que eles não verbalizavam, mas sentiam com amor. Algo dentro dele sabia que o governador espiritual vivia com ele sempre e que no seu entendimento de índio vinha das forças da natureza. Malagrida passou a sua vida toda entre a caridade e o amor, doando suas energias, acolhendo através da escuta e da cura a todos que o procuravam. Dessa vez, saiu da vida, desencarnou de forma tranquila, querido entre os membros da tribo, deixou imensas saudades. Chegando novamente ao plano espiritual, Gabriel Malagrida encontra 7 caminhos à sua frente. Na indecisão de qual caminho seguir, continuava parado na frente daquelas 7 portas. Um homem o aparece. Ele começa a reconhecer. A luz em volta era intensa. O próprio Jesus o recebia com um sorriso afável, acolhedor. Ele, que tinha acolhido a tanto nas 2 últimas encarnações, era agora recebido pelo Mestre da Luz, grande governador espiritual de nosso planeta. Jesus o disse então: você precisa escolher um caminho. Ele falou, pensou, analisou e respondeu: mestre, eu sinto que todos esses caminhos me levam a um local de luz e amor. Como escolher? Então Jesus disse a ele: eu te livrarei de escolher, porque todos esses caminhos já estão dentro de você. Com esses caminhos, você irá fundar uma nova religião. Nesse país, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, aqui neste país, tenho recebido religiosos, ex-reis, ex-príncipes de diversos outros países. Pessoas essas que foram preconceituosas e que necessitam de um novo apoio para ingressarem no Evangelho. Outras religiões já estão fazendo seu papel. Essa nova religião, ou nova ordem, ou novo modelo de pensar, terá você como diretor espiritual e organizador dela na vida material. Outros tantos espíritos de variados graus evolutivos irão te ajudar. Siga sempre os 7 caminhos. Inspire-se sempre no Evangelho do Amor. Você, nas suas 2 últimas encarnações, praticou o Evangelho na sua essência pura, demonstrou o amor e a caridade acima de tudo. Então, o lema dessa nova religião será sempre o amor e a caridade, assim como você acolheu a todos nas suas últimas encarnações, sem olhar a cor da pele, o quanto de dinheiro elas tinham no bolso, o que haviam feito. Essa religião irá acolher a todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, e mais ainda, irá aproximar a humanidade do Evangelho e irá facilitar a comunicação dos encarnados com os desencarnados. Você terá que esperar algum tempo, é bem verdade, para que as ideias espiritualistas se fundamentem na Terra. E quando estiver fundamentadas, essa religião irá vir à tona, tendo bases de várias outras religiões. Nesse país, que é a pátria do Evangelho, o nome dessa religião será a união da cura do plano espiritual com o plano físico. Será a aceitação, será o amor, será a caridade. A partir de hoje, Gabriel Malagrida, você será reconhecido também como o caboclo dos 7 caminhos, ou caboclo das 7 encruzilhadas. Muito obrigado pela paciência, que Deus os abençoe e até a próxima reflexão.